vamos porque todo mundo tá louco pra saber mesmo, tá louco pra ver. É aquele dedo na cara, ao vivo, é isso que a gente quer ver. Então, bora começar essa votação, é já. Direção, quando quiser. Turma, voltei. E voltei com força. É hora de começar essa formação da DR aí. Todo mundo com justificativa e voto na ponta da língua? Sim. Prontos ou não? Sim. Hora da votação, meus casais prediletos. Vamos começar com Carol e John John. Boa noite, Brasil. Então, boa noite, gente. O critério que a gente usou nessa semana, eu demorei um pouco para ficar digerindo. Fiquei alguns dias tentando entender. E aqui é a razão da minha vida. Eu sou mais emoção, ela entendeu melhor, então ela vai explicar o critério que a gente usou. O casal que a gente vai votar hoje, ele vem votando na gente desde o começo. Logo depois da segunda DR, eu troquei uma ideia com a Dani, explicando que eles não eram nossas opções, nunca. E depois, na prova ali, na atividade do fogo, o Fábio continuou justificando coisas do John e puxou um assunto que pra gente ficou uma dúvida. Ele puxou a primeira prova dos homens, dizendo que o John era responsável por eles terem ido pra DR, porque foi o John que escolheu ele. E eu não concordei com aquilo, porque eu acho que era um jogo de disputa, todo mundo tinha que se escolher, e não necessariamente quem desafiava estava ganhando. Então ali era um jogo de desempenho, era um jogo de sorte, no final tinha uma pergunta a ser respondida, enfim. Me deu um tom de peso na escolha do John que eu não gostei. Como eles vêm votando na gente, hoje chegou a nossa vez de votar neles, independente da conversa que eu tive com a Dani. Tudo isso aconteceu depois dessa conversa e por isso que a gente mudou de opinião. Ele meio que se contradizeu quando ele falou que votava em mim por questão, vou votar no John John porque ninguém vai votar nele. Aí no jogo de queimar a fotinha lá, eu tomei um susto. Ele levantou a primeira questão, eu falei, oxe, então não ficou tão de boa assim, tanto que eu demorei alguns dias pra digerir. Mas enfim, é isso. A gente tá votando na Dani e no Fábio. Ok. Primeiro voto, Dani e Fábio. Vocês esperavam isso, Dani, Fábio? Eu esperava que em algum momento isso ia acontecer, entendeu? Eu não sei se ele lembra o que eu falei, questão de prioridade. Primeiro, realmente, foi um acaso mesmo, realmente foi o que eu te falei. E o segundo, eu justifiquei da última vez, entendeu? Tá bom, entendido. Mirella Janes e Yugner. Boa noite, Brasil. Boa noite, Dri. Boa noite, Brasil. Hoje nós vamos votar num casal que não era nosso voto, mas devido às coisas que aconteceram, a Débora e o Bruno, pelas atitudes que a Débora teve comigo. Eu não esqueci das coisas boas que ela fez pra mim, porém na minha conversa ontem com a Mirella, com a Mari, ela entrou no quarto sem bater, numa conversa que era nossa, e ontem ela me olhou nos olhos de um jeito que quase ninguém nessa vida olhou, que não foi um olhar de humildade, foi um olhar de superioridade, um olhar assim, como se ela fosse melhor que eu. E eu fiquei muito magoada com isso quando ela disse, você é apenas coadjuvante dessa história. Ela não olhou, eu tava tentando aconselhar ela e ela não quis ouvir o meu conselho e ainda teve esse olhar de superioridade comigo. Então me magoou muito, eu não gostei, não estou gostando de algumas atitudes dela. Tentei alertá-la, ela não quis escutar, então hoje meu voto é neles. Não tenho nada para falar sobre o Bruno, mas não gostei das atitudes dela comigo na nossa conversa. Entendido. É claro que eu vou perguntar para a Débora se ela esperava esse voto. Bom, eu não esperava, mas a conversa não foi bem assim, a história não foi bem assim. Eu não tenho olhar de superioridade nenhum, até porque eu venho levado bronca atrás de bronca aqui dentro, tenho segurado numa boa, não respondi mal a Mirella em momento nenhum, fiquei sentada e fui super humilde com ela sempre, desde o início do programa. Quem assistiu sabe, elas abriram a roda e foram embora. O problema que eu estava resolvendo ali era entre eu e a Mari,
não resolveu na hora e a Mirella acabou entrando na história. O que eu quis dizer com ela ser coadjuvante era entre eu e a Mari. Ela não estava participando daquela. Também, em duas situações, a Mirella se intrometeu numa história que não era dela. Ajudar as duas e eu que são minhas amigas, e não era né? o meu foco. Bom, enfim, eu não vou dar espaço para brigas. Eu acho que é um programa ao vivo, tem muitas famílias assistindo. Eu não vou. E todo mundo assistiu em casa, eu não preciso justificar o que foi assistido. Tá bom, então. Vamos lá. Então, temos aqui um voto para Débora e para o Bruno e um voto na Dani e no Fábio. Vamos seguir a votação. Nina e Felipe, cadê vocês? Sim. Muito bem. Aqui, essa noite a gente vai votar em Débora e Bruno também. É isso? É isso, Por quê? curto e grosso. Não tem, são muitos motivos para a gente enumerar, o programa é ao vivo, não quero estender o assunto, mas... Mas a gente quer saber o motivo, né? O programa é ao vivo, o Brasil tá vendo, mas o Brasil também quer saber o motivo que vocês vão votar na Débora e no Bruno. Foi só por essa semana mesmo, pela situação que aconteceu com a gente ali na atividade, né? A gente fez uma atividade onde a gente tinha que queimar o filme pelo que eu entendi, era quem a gente achava que estava com o filme queimado. A minha intenção não era queimar o filme de ninguém. Talvez o Bruno não tenha entendido o que eu quis dizer, ele me interrompeu, eu não gostei, dali eu acho que criou um mal-estar. Eu fiquei esperando os dias passarem para ele me procurar e trocar uma ideia, como eu fiz com ele, mas respeito também que ele não queira me procurar para a gente conversar, tá tudo bem. Com a Débora, ela teve uma situação com a Marina que eu não gostei, e em respeito à minha esposa, eu coloquei panos quentes e também não continuei com esse assunto. Então, é uma conjunção de fatores que eu não quero levantar aqui também, que eu acho que não vem ao caso, então o voto é neles. Ok. Voto aceito. Vocês querem falar alguma coisa, Débora e Bruno? Não, a gente já esperava esse voto, já era voto contado, a gente teve esse probleminha na atividade, a gente já estava contando com isso. A única parte que eu não gostei na atividade, para ficar bem claro, é porque ele veio me dar um conselho de como eu deveria ser, como se ele soubesse como eu sou. Então, eu não conheço ele não me conhece, não sabe como eu sou lá fora. Foi só isso que eu não gostei, não foi que eu quis te cortar. É porque como a gente foi o primeiro a falar, a gente era o casal Power, aí eu não ia ter como responder. E como a Carol também já tinha cortado lá, eu vi, poxa, eu vou dar uma cortada só para me justificar. Mas eu entendo o voto deles, eu já estava contando com isso. Tá? Ok. Tranquilo. Seguindo a nossa votação ao vivo para o Brasil inteiro, MC Mirelle Dinho. Vocês já estão na DR, agora é a vez de vocês votarem. Justificativa e voto, por favor. Eu nem tô tão nervosa de estar aqui, mas eu tô mais nervosa de votar, porque eu realmente não tenho justificativa essa semana para votar em alguém aqui nessa casa, de verdade. Eu não tenho problema com ninguém aqui, de poder justificar que briguei, que discuti, que fiz alguma coisa, ou que alguém fez alguma coisa para mim também, nesse momento, no cenário que a gente está agora. O Dinho, tentei perguntar para ele várias vezes se ele tinha alguém para votar, algum motivo, alguma coisa, e realmente a gente não teve. Então eu vou votar direto, assim, porque eu não tenho o que falar. Eu não queria votar na Jorge e no Thiago, porque eu já votei neles 2 vezes. A gente está se aproximando mais, o Dinho está super próximo. Então o voto hoje vai ser na Rê e no Lê, mas eu não tenho nada de mal para falar deles. Para não dizer, porque eu acho que provavelmente nas próximas semanas a gente pode ser opção deles também, por conta da semana passada. Mas não era uma pessoa que eu queria votar nessa semana. Mas realmente não tem outro casal para eu votar essa semana. E então, eu tenho uma proximidade muito grande do Lê, da Renata também. A gente se fala muito, no tanto que todas as festas que tem a gente dança, a gente brinca, a gente se diverte. No tanto que você perguntou como a Mirella estava no dia que a gente foi para a DR. Então, tipo assim, ela passou essa semana muito mal. Então, a gente estava quebrando a cabeça aqui para tentar votar em alguém. E aí, quando formou o cenário, eu já fiquei agoniada, assim. Foi só por conta mesmo de ter começado aquela conversa na semana passada e ter escutado que, tipo, talvez a gente possa ser uma opção de vocês. Tranquilo também, super de boa, a gente super entende, mas só por conta desse motivo. Não era o casal da minha opção essa semana, mas o cenário que formou, não tem quem votar realmente. Tá certo. Eu queria saber se vocês querem falar alguma coisa. Leandro e Rê. A gente entende. Entende, acho que faz parte do jogo, Dri. E, de fato, a Mi foi uma pessoa que ficou um pouco mais distante da Rê.
A gente está se aproximando cada vez mais e faz parte do jogo. De fato, a casa inteira está muito em harmonia. É muito difícil escolher alguém. Eu acredito, quando eles dizem que não tem motivo para votar em ninguém, eu acredito. Porque é a nossa situação essa semana também. E é um casal que a gente gosta. Eu gosto muito do Dinho, como ele falou, a gente é muito próximo. A Mia, a gente está se aproximando cada vez mais agora. Respeito, voto e faz parte do jogo. Voto fofo e também a forma como vocês aceitaram também foi fofo. Tudo fofo aí, gostei. Não, tá coerente. Não, acho que por enquanto é coerente. porque realmente essa semana o meu voto, acho que é claro pra casa toda, em quem eu poderia votar, que poderia ter alguma coisa na casa, alguma coisa que já aconteceu, porque realmente não aconteceu nada comigo nessa casa, além disso que eu possa falar de motivo de alguém. Não tem nada que eu possa falar de ninguém aqui. Eu acho que eu sou a mais quietinha aqui da casa, fico mais na minha, então realmente não tenho o que falar. Eu perguntei pra esse menino, tentei achar alguma justificativa, mas ele também... Enfim, essa semana vai ser assim. Tá bom. Vamos ver até quando vai durar essa fofura aí toda. Vamos lá, vamos ver. Mas vamos ver o placar aqui como é que tá. São 2 votos para a Débora e o Bruno. 1 voto para a Dani e o Fábio. E mais 1 voto agora para a Renata e para o Leandro. Tudo certo? Seguindo então, gente. Você que está chegando agora, que está acompanhando a gente, nós estamos ao vivo em noite de votação cara a cara da DR. E agora é a vez... antes de eu falar quem é a vez, eu quero agradecer vocês aí do Twitter e continue, porque a gente está em primeiríssimo lugar no Twitter, tá? É isso aí, gente. Continuem usando a hashtag, continuem mandando bala, que eu vou acompanhando tudo daqui a pouquinho. É isso aí, vamos lá, vamos ouvir o voto agora da Georgia e do Thiago. Boa noite, Dri, boa noite, Brasil. Essa semana está sendo muito difícil pra gente, né? O jogo está ficando cada vez melhor, né? A afinidade com todo mundo, a harmonia da casa tá legal pra caramba, a gente está se aproximando de todo mundo. Então fica muito difícil votar, porque a gente não tem motivos de atrito com ninguém, né? É muito complicado votar essa semana. Nós fomos o casal mais votado nas 2 semanas anteriores. Felizmente, a gente conseguiu conversar com todos que já nos votaram, entender os motivos e nos aproximar dessas pessoas. Mas pra gente, como várias pessoas já votaram na gente, nessa altura do jogo ainda não faz sentido votar em quem nunca votou, em quem a gente não esteve ali em último da pirâmide em algum momento. Então a gente tem poucas opções, a gente não queria precisar votar nesse casal, mas hoje vai ser um voto que eu sei que na contagem do placar vai ser jogado fora, porque a gente imagina que não vai receber nenhum voto. É um casal muito querido pela casa e por nós também, mas é muito por falta de opção mesmo e porque como a gente já levou um voto, a gente entende que isso pode vir a acontecer em algum momento. Hoje a gente vai na Bibi no Pimpolho. Ok. Bibi e Pimpolho, 1 voto. E vocês querem falar alguma coisa? Bibi, Pimpolho, podem falar. Eu acho que é normal, a gente entende, como nós também votamos neles, entendeu? Assim, por falta de opção. E a gente Chumbo entende. trocado não dói, é verdade? É isso.